Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Com a antífona da entrada, hoje assim rezamos. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Deus, porque o Senhor Todo-Poderoso tomou posse do seu reino. Aleluia. A tomada de posse do reino do Senhor acontece com a ressurreição. Então, no Novo Testamento, o Senhor Jesus é sempre aclamado como Rei, como Senhor, por causa da sua ressurreição. Não o reino deste mundo, como ele mesmo vai dizer, o meu reino não é deste mundo, mas o reino que vence o sofrimento, a morte, o pecado, que vence nele, no Cristo cabeça da igreja, e em nós ele se torna vencedor. Hoje nós temos a narração de como o evangelho vai chegar em Antioquia, uma sede importante depois da queda de Jerusalém. E assim nós vamos de capítulo em capítulo percorrendo os Atos dos Apóstolos e vendo como a igreja nascente vai se estabelecendo. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia. Então, vindo o momento cruel da perseguição, do martírio de Estevão, a comunidade cristã, e naquela ocasião os Atos já diziam que os apóstolos permaneceram e os cristãos vão para os outros lugares. São cristãos que a gente nem sabe o nome, mas que eles vão indo, vão se estabelecendo, vão levando o evangelho, porque a tarefa de evangelizar desde o início da igreja não pode ser compreendida somente como um dever do clero. Todos nós somos evangelizadores em função do batismo. E é bom lembrar, caríssimos, que se nós temos fé no Brasil, é porque leigos vieram no início do Brasil colônia e trouxeram o evangelho. A estrutura hierárquica da igreja, ela vai acontecer depois. Então, no início, foram leigos que com a fé simples, sem poder realizar a liturgia plena da igreja, mas que se reuniam para rezar, porque se deixavam mover pela fé batismal, não por um ministério constituído pela igreja, mas pela fé batismal, e assim em muitas nações, em muitas. Lembra da Coreia, os mártires da Coreia? Lembra depois dos nossos mártires de Uruaçu, que depois a maioria eram leigos. Então, por esse motivo que ali também, na igreja de Jerusalém, quando acontece a perseguição, eles partem. E ali então, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos. Então tem uma mudança aqui, porque o evangelho vem anunciado aos pagãos, aos estrangeiros. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditavam no evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou até o ouvido da igreja de Jerusalém. E ela envia então Barnabé até Antioquia. Veja que nasce uma igreja, não tinha uma formação robusta, então agora Jerusalém manda Barnabé. Então a função de Jerusalém é muito clara, aquela igreja que tem que confirmar as outras, a igreja mãe, então que tem esse zelo. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o para Antioquia. E os dois vão ficar ali por cerca de 1 ano, dando a formação para essa comunidade. Um aspecto que é interessante, que é uma formação que, como no início da igreja, no período patrístico, ela acontece não em preparação do batismo que vai se receber, dos sacramentos da iniciação, mas como um caminho seguinte da mistagogia para aqueles que já receberam a iniciação. Passaram 1 ano inteiro trabalhando junto naquela igreja e instituíram uma numerosa multidão, instruíram. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Então, não eram chamados mais judeus, não eram pagãos, mas eram cristãos. Então, tinham uma identidade própria. E essa identidade era ligada com o próprio Cristo. Em Antioquia, reconhecem a estes discípulos de Cristo como uma coisa maior, mais específica do que tinha acontecido em Jerusalém. Que a tendência em Jerusalém era que eles se comportassem ainda como um grupo a mais entre os judeus, como a seita judaica. Então, que os pagãos é que vão dar a sua contribuição para que a Igreja Católica tenha a sua identidade própria e se separe definitivamente do judaísmo. Hoje, nós, depois de contemplarmos a história do crescimento do evangelho entre os pagãos,
nós rezamos com o Salmo 86. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. O Senhor ama a cidade de Jerusalém. Mas também vai dizer, de Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem. Deus é sua segurança. Todos nós nascemos ali, porque somos cristãos por causa do mistério pascal que acontece em Jerusalém. Somos cristãos porque temos uma mãe, a Igreja de Jerusalém, que é mãe de todos nós. Então, todos nós nascemos ali. Então, Deus é apresentado no Salmo como um escriba. Deus anota no seu livro, onde escreve os povos todos. Foi ali que eles te nasceram, em Jerusalém. E por isso todos juntos a cantar se alegrarão e dançando exclamarão, estão em ti as nossas fontes. Na aclamação ao evangelho de hoje, minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Hoje, nós temos mais uma parte do capítulo 10. Jesus está em Jerusalém, na festa da dedicação do templo. É aquela festa que foi instituída pelos irmãos macabeus quando da reconstrução do templo, depois que tinha sido profanado. Era uma festa que se celebrava em dezembro, então por isso era inverno. Jesus passeava pelo templo e então os judeus o rodearam e disseram, até quando nos deixareis na dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Fazem uma pergunta retórica, que é como se Jesus, respondendo a isso, tivesse solucionado o problema. Mas mais do que isso, como vai dizer Jesus, ele já tinha respondido a essa pergunta. Então, Jesus vai dizer, já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Bom, Jesus mais uma vez evoca o testemunho das suas obras, como também em outros momentos vai evocar o testemunho do próprio Pai, o testemunho de João Batista. Vós, porém, não acreditais, pois não sois das minhas ovelhas. Então, que são aqueles que se rejeitam à condição de ovelha do bom e belo pastor Jesus. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, agora vai o evangelho, que é o mesmo que nós já escutamos no domingo. Ora, por que a dificuldade desses judeus que são as autoridades? Quando o quarto evangelho fala dos judeus, ele chama assim aqueles que são as autoridades de Israel. Por que essas pessoas que estavam lidando com a religião todo o tempo têm tanta dificuldade em crer no Senhor Jesus? Em aceitá-lo como Messias, de se tornar um discípulo? Nós já ouvimos que não todos. Nós tivemos dessas pessoas que se tornaram discípulos. Nós tivemos no próprio quarto evangelho, nós começamos ouvindo aquele longo discurso, o primeiro de Nicodemos. Nós tivemos nos Atos dos Apóstolos a narração que numerosos sacerdotes começaram a ser cristãos. Então nós temos entre eles pessoas também que se converteram, que aceitaram Jesus como o Messias, como o Salvador. Mas nós temos nos evangelhos muitos deles que não aceitam. Primeiramente colocar em xeque o próprio status. Ou seja, ter a grandeza de aceitar uma conversão renunciando ao status que tem. Sabe que uma coisa que me chamou tanto a atenção? Quando eu fazia o mestrado, eu me dediquei a estudar o mundo pentecostal. Então, os meus autores, teólogos pentecostais que eu usei no mestrado, eu não pude usar no doutorado, porque muitos deles se tornaram católicos. Então, um deles, que era um expoente importante, ele dizia assim que os estudos da teologia foram fazendo ele ver que a Igreja Católica era a igreja fundada por Cristo, que não era possível ser cristão se não fosse católico, mas que ele nunca tinha coragem de tomar a decisão até que a neta dele pediu para ele ser padrinho de crisma. Então, naquele momento, ele comunicou à sua igreja a mudança. Então, essas pessoas que não aceitam Jesus, autoridades de Israel, elas têm essa situação de não querer abandonar o privilégio que a religião lhes dava, de terem certezas diante de Deus e não se colocarem em dúvida, e por isso perderam a chance de aceitar o Salvador que chegou. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que celebrando o mistério da ressurreição do Senhor, possamos colher com alegria a nossa redenção.
Meus irmãos e minhas irmãs, tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.